Olá, aqui é o professor Alan. Vamos dar sequência na resolução da prova da OBMEP de nível 2. Na verdade, vamos finalizar, né? Já estamos aqui na questão de número 20, que diz o seguinte: Pedro quer escolher 50 números distintos do conjunto 1, 2, 3, etc. até o 100, de tal modo que a soma desses números seja 2.900. Ele percebe que não pode escolher somente números ímpares, pois 1, mais 3, mais 5, mais 7, etc., 97, 99, é igual a 2.500. No mínimo, quantos números pares Pedro deve escolher? Pessoal, vamos lá. É uma questão um tanto difícil. Ela aborda um tópico que não é muito comum da gente ver na escola, que é você analisar a questão assim da paridade dos números, né? Quando que um número é par, quando que uma soma é par ou uma soma é ímpar. Então, com um pouquinho mais de rigor, eu vou colocar que essa questão aqui, ela aborda teoria dos números. Beleza? Esse assunto aqui ele é muito vasto, né? Mas se encaixa aqui nessa questão. E envolve um pouquinho de lógica também. Né? Mas o nome técnico ali seria teoria dos números. Bom, o enunciado foi generoso porque ele nos deu a soma dos ímpares, que é 2.500. Se ele não tivesse dado, aí era questão da gente fazer a soma de uma PA, né? O A1 seria 1, né? O AN seria 99, são 50 números. E a razão é 2, daria para calcular também. Mas aí fugiria um pouquinho do nível, né? Na prova de nível 3 cai bastante PA, então não seria o caso aqui. Por isso que ele já deu essa informação. Bom, o que a gente consegue perceber? Que de 2.500 para 2.900 faltam 400, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar com quantos números pares a gente consegue adicionar esse 400 que está faltando, só que ao mesmo tempo respeitar o limite de 50 números. Então assim, não é só você escolher os pares para bater a soma, tem que respeitar esse limite aqui. Bom, se você pensar um pouquinho, né, o enunciado ele quer o mínimo, a menor quantidade possível de números pares. Ora, se ele quer menos números, então vamos escolher os maiores do nosso conjunto. Quais são os maiores pares do nosso conjunto? É o 100, o 98, o 96. Porque como esses números são grandes, quando a gente somar, a gente vai chegar muito próximo do 400. Então deixa eu colocar aqui, ó. A soma dos ímpares deu 2.500. E nós precisamos somar 400. Percebam uma coisa. Se eu pegar o 100 mais 98 mais 96 mais 94 mais 12, isso aqui dá 400. Se você pegasse os maiores pares, você ia ir somando, aí ia perceber que para chegar no 400 só faltava o 12. Aí você fala assim, opa, escolhi 5 pares para dar a soma aqui dos 400. Então a resposta é 5? Não. Mas repara só, tem o 5 aqui na letra A. Tá vendo? Você tem que tomar cuidado. Por que essa não é a resposta? Porque se você for montar aqui, ó, a soma dos ímpares mais a soma de 5 pares é igual a 2.900 e são ao todo 55 números. Mas isso não pode acontecer, tem que ser 50. Perfeito? Então o que vai ter que acontecer aqui? Eu preciso extrapolar os 2.900. Então eu preciso de pares cuja soma ultrapassem o valor. Porque aí esse valor que ultrapassar, eu vou fazer o quê? Eu vou descontar em números ímpares. Então eu vou te dar um exemplo. Se eu somar 415, eu vou poder tirar números ímpares que somam 15. Aí eu vou ter que chegar ali nos 50 números. Como que você pode fazer isso? Isso pode acontecer de duas maneiras possíveis aqui. Bom, não é bem duas maneiras possíveis que eu queria falar, né? Na verdade, você tem duas saídas. Duas saídas. Qual seria a primeira saída? A primeira saída é você substituir o número 12.
Como assim? Você concorda que se eu colocar 16 aqui no lugar, o meu número já vai extrapolar o 400? Vai dar 404? Se eu colocar 20 no lugar do 12, vai dar 408? Percebe? Então, assim, eu posso escolher um outro par no lugar do 12 para extrapolar esse número. Só que isso implica no seguinte. Vou colocar uma seta aqui, mas não é uma condição, né? Vou indicar assim, né? Tá implicando ali em alguma coisa. Então, eu substituir o número 12 implica na remoção de 5 ímpares. Implica na remoção de 5 ímpares. Beleza. Isso é possível? Não. Não é possível. E eu vou explicar para você por que não é possível. Vamos lá. Se eu tenho 5 números pares, a soma desses números com certeza é par. Porque lembra, ó, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar em vermelho aqui. Recordando. Um número par, ele é escrito da forma 2k. E o número ímpar, ele é escrito da forma 2k mais 1. Então, se eu tenho 5 números pares, é como se eu tivesse a seguinte situação. 2a, mais 2b, mais 2c, mais 2d, mais 2e. 5 números pares. Se eu colocar o 2 em evidência, eu vou ter isso aqui, ó. Percebe que eu tenho o fator 2 multiplicando aqui? Então essa soma com certeza é par. Beleza. Agora eu te pergunto o seguinte. É possível somar 5 números ímpares e essa soma ser par? Não. Por quê? Veja só. Como que seriam os 5 números ímpares aqui? A soma de 5 ímpares. Deixa eu colocar aqui, ó, o S de 5 ímpares. Vamos colocar de forma genérica aqui, ó. Aqui os nossos 5 ímpares. Como que eu posso melhorar isso daqui? Bom, o que tem fator 2, eu posso colocar o 2 em evidência. Aí eu vou ter o A, mais B, mais C, mais D, esqueci do mais D, mais E. E o 1 aparece 5 vezes, eu posso somar, mais 5. E o 5 é ímpar. Se o 5 é ímpar, eu posso escrever o número 5 como sendo da forma 2k mais 1, né? Então o 5, ele é, na verdade, o 4 mais 1, né? Seria 4 mais 1. Então seria 2 vezes 2 mais 1. Seria mais ou menos isso aqui. Mas é que desse jeito vai ficar pior pra gente ver. Vamos chamar o 5 de 2k mais 1. Então o 5 é 2k mais 1. Finge que a gente não sabe que o k é 2 aqui. 2k mais 1. Beleza. Perceba, aliás, que eu tenho 2 e 2. Tem o fator 2 aqui. Então vamos colocar ele em evidência de novo. Aí eu vou ter o A mais B, mais C, mais D, mais E, mais K, mais 1. Se eu chamar tudo isso daqui de uma coisa só, sei lá, Y, eu vou ter 2Y mais 1. E isso é ímpar. Isso é ímpar. Ou seja, a soma de 5 números primos, 5 números ímpares, nunca será par. Tá certo? Então essa primeira saída não é possível. Então, qual seria a segunda saída? Deixa eu deslocar esse aqui pro lado aqui. Qual seria a segunda saída? A segunda saída é escolher um sexto número par. Escolher um sexto. Acho que vou colocar em número, acho que é melhor.
sexto número par. Por quê? Isso vai implicar em um total de 56 números. E isso vai implicar na remoção de 6 ímpares. E 6 números ímpares somados resulta no número par. Isso é possível. Vou colocar aqui. É possível. Beleza? E a abordagem para você demonstrar isso é exatamente igual à anterior. Vou tomar a liberdade de copiar aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Vou colar aqui, ó. Agora eu vou fazer a soma de 6 números ímpares. Então A, B, C, D, U, E. E eu vou ter agora o F. 2F mais 1. Coloco 2 em evidência. A mais B mais C mais D mais E mais F. Show. O 1 aparece quantas vezes? 6 vezes. Mais 6. Aí você fala, opa, peraí. 6 é um número par, ele tem um fator 2. Ele é 2 vezes 3. Dá para colocar o 2 em evidência de novo. Então vou ter 2 que multiplica A mais B mais C mais D mais E mais F mais 3. Pronto. Se tem o fator 2, então ele é par. Coloquei em vermelho, né? Vou colocar aqui, par. Show de bola? Então basta um sexto número par para você resolver o problema. Bom, essa daqui é a resposta para o problema, né? Então é no mínimo 6 números pares. Então a resposta aqui é a letra C, na minha prova em particular. E se você quiser testar, né, qual seria esse sexto número par? Digamos assim, qual seria esse sexto número par de modo que a soma dos ímpares seja a menor possível? Bom, é só a gente descontar os 6 primeiros ímpares. Então se você somar aqui, ó, 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Essa soma dá 36. Então, eu poderia escolher o 36 como um sexto número par, que eu descontaria ali a menor quantidade possível. Perfeito? Mas qualquer outro número par também iria funcionar. A gente só trabalharia com outros primos. Então, essa poderia ser uma outra pergunta, né? Então, deixa eu colocar aqui. Possível pergunta. Qual deve ser o sexto número par de modo que a soma de ímpares seja mínima. Então você vai pegar 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Aí essa soma dá 36. Legal? Então é uma questão bem bacana. Eu gosto desse tipo de questão que aborda a teoria dos números. Eu acho um assunto bem bacana. Beleza? Bom, a resolução ficou um pouquinho mais longa, deu para explicar bem aqui. Se você viu o vídeo até aqui, vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa questão, se você já ouviu falar sobre teoria dos números, se você quer aprender mais sobre isso. Bom, eu finalizei então a resolução da prova de nível 2. Em breve teremos a de nível 3 aqui no canal, a playlist completa. Então fica no aguardo aí, ativa o sininho de notificação para você não perder as próximas postagens. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, tenha entendido e até a próxima.